Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Estamos de volta aqui com novas informações. Fala-se muito de tudo um pouco nessa nossa imprensa. E claro que não cabe tudo em um único vídeo. Mas o que tem mais sido comentado, independentemente da nossa política, é o tal arquivo Epstein. Que eu nem vou entrar aqui muito em detalhes, porque todos estão falando a mesma coisa, estão trazendo imagens, vídeos, informações, como se todos os problemas de atos libidinosos ou de sodomia, né, se reduzisse à ilha de Jeffrey Epstein. Será que ninguém prestou atenção ou deu menor importância às informações daquela festinha na mansão do Vorkaro? Por exemplo, né? Que também, conforme dizem, havia presença de figurões da política nacional, havia atos libidinosos, gravações suspeitas, né? Infelizmente, ambientes como esses estão espalhados no mundo inteiro. E muito provavelmente o desaparecimento de crianças e jovens estão sim relacionados ao tráfico e abuso de menores. Estamos cansados de ver notícias sobre sumiço de crianças, desaparecimento, tráfico, venda de órgãos, infelizmente, né? Mas estas festinhas costumam ser muito comuns no ambiente de quem tem muito, por incrível que pareça. Esse pessoal chega num ponto de poder onde acreditam terem condições de fazerem o que bem entender, que não vão correr riscos. Por quê? Porque envolve muitas pessoas do alto escalão político, cultural, intelectual do país. Se esse pessoal está envolvido, então é sinal de que isso vai morrer, não vai dar em nada, vai morrer em pizza. Até que um dia, mesmo depois de anos, surjam os arquivos, como surgiu agora, ou melhor dizendo, como foi liberado agora no governo de Donald Trump, os arquivos do caso Epstein. Como alguns meses atrás surgiu os arquivos lá do rap americano também, o Diddy, não, o Diddy. Ou seja, não é novidade. Não precisamos mais ficar assustados com esse tipo de informação, porque isso é mais comum do que parece. Infelizmente, né? Mas o que eu quero falar com vocês mesmo, para valer, é sobre agora, evidentemente, o foco em Flávio Bolsonaro. É óbvio, é evidente que a partir de agora todas as atenções, principalmente da imprensa, ficarão voltadas para Flávio Bolsonaro a fim de desestabilizar a sua corrida eleitoral, principalmente após a oficialização de sua candidatura, que vai ocorrer ali em abril, me parece. Depois que houver as convenções partidárias, né? Até então, ele é um pré-candidato, mas obviamente será o nosso candidato. E a imprensa vai fazer aquele papel, então, de trazer os fuxicos. Fontes anônimas disseram, segundo interlocutores falaram, né? E hoje já saiu na imprensa de que Flávio Bolsonaro vai dividir palanque com o PSD aqui no estado de São Paulo e em Minas Gerais. Muito bem. Em um compasso de espera, né, o senador ainda não definiu apoio à sua base eleitoral lá no Rio de Janeiro. Né? Flávio Bolsonaro ainda não sinalizou a quem dará apoio, até porque o atual governador carioca vai sair candidato ao Senado Federal. Né? Agora, quando se fala que um político precisa dividir palanque, o que está por trás dessa expressão é a admissão de que ninguém governa ou vence eleições importantes sozinho. Disto nós já sabemos, já falamos algumas vezes, algumas pessoas não entendem, mas é assim que funciona a política.
Estados como São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, não são apenas territórios eleitorais. São centros de poder, com máquinas partidárias consolidadas, estruturas regionais, tempo de televisão, que é importantíssimo, né? Recursos e lideranças locais. Ignorar isso tudo, somente por uma convicção, por uma ideologia ou orgulho, costuma ser sinônimo de isolamento político. O sistema não perdoa quem tenta jogar fora das regras não escritas. É assim que funciona. A lógica é simples, ainda que desconfortável. Por quê? Para avançar, é preciso negociar. E isso significa subir no mesmo palco de pessoas que pensam diferente. Dividir espaços com partidos que não representam a mesma visão de mundo. E aceitar que o discurso precisa ser ajustado para caber naquele ambiente. Não se trata de abandonar os princípios de imediato, mas de entender que o poder no Brasil é construído em camadas. E cada camada dessas exige algum tipo de acordo específico. Claro, o eleitor, na maioria das vezes, enxerga apenas o momento final. O palanque, o comício, a foto que sai na imprensa. Você viu? O fulano em uma foto com o ciclano, eu falei para vocês. É mais ou menos assim que funciona. Só que antes desta imagem, muito antes disto, existe aí um longo percurso de conversas reservadas, cálculos frios e decisões estratégicas. Quem controla estruturas regionais cobra seu preço. Quem entrega apoio exige contrapartidas. E quem precisa desse apoio aprende, cedo ou tarde, que pureza absoluta costuma render aplausos, mas raramente as vitórias. Então o que acontece? O Gilberto Kassab, que não nasceu ontem, está longe de ser burro, muito pelo contrário, ele construiu uma base muito forte. Muito forte. Não é à toa que o PSD detém o maior número de prefeituras no Brasil. E em São Paulo é fortíssimo. Então ele tem uma base de prefeitos e assembleias municipais controladas. E aí é onde o Flávio, evidentemente, precisa não do apoio diretamente dito do PSD, mas ele precisa que o PSD não trabalhe contra ele. E para isto, o Flávio também tem que trabalhar de uma forma onde não ataque o PSD, não aponte o dedo para Gilberto Kassab, não critique as lideranças ligadas ao PSD, porque aí é uma troca de favores. É igual o outro costuma dizer, né? Help me, I help you, né? Me ajude a te ajudar. É mais ou menos isso. Não me atrapalhe que eu não te atrapalho. Mas para que subir no mesmo palanque? Ora, quando você sobe no mesmo palanque, faz com que alguns eleitores ou simpatizantes do PSD olhem Flávio Bolsonaro com menos ranço. Ele subiu no palanque ali, tem um candidato ali a deputado federal, né? Ou tem um candidato ali a, sei lá, senador. Só que do lado de cá, nós conservadores, olhamos sim com mais ranço. Como pode o Flávio subir ali no palanque do Kassab? Só que aí é onde nós temos que entender que isso é uma troca de favores. Eu não te provoco, você não me provoca. Eu não ataco você, você não me ataca. Porque evidentemente que o Flávio não vai dar apoio a Gilberto Kassab para lançar um deputado federal aqui em São Paulo, para lançar um candidato a senador aqui em São Paulo, até porque o Flávio, como filiado ao PL, vai dar apoio aos candidatos do PL. Quem sair candidato pelo PL a deputado vai receber o apoio dele. Quem sair candidato ao Senado vai receber o apoio dele. E também o Flávio não vai trabalhar
contra Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Muito pelo contrário, ele vai trabalhar para que Tarcísio de Freitas consiga sua reeleição. Então ele não está dando apoio ao PSD. Está somente pegando leve. Não vai atacar, não vai bater. E assim vai acontecer com o PSD. Para quê? Para que em outros estados, onde tenha candidatos do PL, mas não tenha do PSD, o PSD dê apoio ao PL. E vice-versa. Né? Em estados onde tem o candidato do PSD e não tem do PL, o PL dá apoio ao PSD. É assim que funciona a política. Mas a imprensa coloca, né? Flávio vai dividir palanque com o PSD. E aí já cria um ranço, já cria aqueles atritos, aqueles julgamentos prévios. Tá vendo? Eu falei, olha aí, ó, quem diria? Né? E talvez agora as pessoas consigam entender, que nem eu expliquei no vídeo de 2 dias atrás, por que Tarcísio de Freitas colocou o Gilberto Kassab em seu secretariado. Não é porque gosta do Gilberto Kassab, porque apoia as ideias do PSD. Até porque o PSD não é amigo de ninguém, nem da direita nem da esquerda. O PSD vai aonde vê mais vantagem. Simples assim. Mas é assim que as coisas estão. E a imprensa já começa então a colocar a informação de uma forma subjetiva, indireta, tentando provocar, criar, né, ranços. E nós temos que ficar atentos para isso, para não cairmos na armadilha. Né? É sempre importante deixar isso muito claro. Agora, uma notícia que saiu hoje também aí que já chama atenção, porque eu acredito que é muito cedo para esta atitude, é que a ministra Carmen Lúcia anunciou regras para juízes sem avisar aos próprios colegas do Supremo. Ela definiu regras para o TSE. Então, os ministros do Superior Tribunal Eleitoral ficaram incomodados ao tomarem conhecimento das novas regras, né? Sem terem sido consultados, sem ter havido um debate interno, uma construção coletiva entre os ministros, entre os juízes, né? Para se criar ali novas regras. Não houve aviso formal algum, só houve a informação. Rosa, olha, meu Deus, Carmen Lúcia cria novas regras para o TSE. Em qualquer instituição minimamente saudável, isso seria visto como uma falha muito grave de governança. Até porque a Carmen Lúcia, no momento, ainda é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No judiciário, porém, parece cada vez mais natural que aconteçam essas decisões autônomas. Né? A surpresa não foi o conteúdo da proposta, até porque nem foi anunciado quais são essas novas regras. Mas a surpresa foi a forma autoritária, vertical e descolada, digamos, do espírito colegiado, que deveria reger alguns cortes, né, constitucionais, alguns pontos a serem discutidos, né? Apresentada as novidades, algum ministro poderia dizer, mas isso não vai atrapalhar aquilo outro não vai ficar ruim por causa disso. Ou seja, se discutir em plenário. Né? Esse episódio não nasceu assim do nada, tenho certeza disto. Já existe uma ideia antecipada de como será o próximo pleito eleitoral. E essas mudanças, essas novas ideias, certamente já estão prevendo algumas situações da qual talvez o TSE não saberia como agir caso, muito provavelmente, Flávio Bolsonaro dispare adiante na corrida eleitoral. Esta mudança de regras é fruto direto de um ambiente que já está profundamente contaminado dentro do Supremo Tribunal Federal. Já falamos várias vezes, muita gente fala que o ambiente lá dentro é péssimo. É péssimo. Claro, todos se dão muito bem no sentido de faturar festinhas, viagens, passeios, fóruns internacionais, mas, juridicamente falando, institucionalmente falando, o ambiente lá dentro é muito ruim.
né? Porque quando existem decisões individuais, isto gera um ambiente ruim, porque passam a valer mais do que as deliberações que deveriam ser coletivas. Não é mais o plenário que decide, é um único ministro. Ninguém ouve o outro. Muito embora nos bastidores eles se combinam, né? Eles combinam discursos. Mas é lá que o poder se concentra. Então, é necessário que, mesmo nas mãos de poucos ministros que agem dessa forma, seria importante que houvesse ali o diálogo, para não ficar uma conversa mal aparada, digamos assim, não é? Por quê? Nomes como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, já se tornaram símbolos dessa distorção institucional, com essas decisões monocráticas que acontecem um dia após o outro, né? Interpretações elásticas, né? Como a da própria Carmen Lúcia, lá atrás, quando decidiu pela censura a um canal do YouTube, né? Numa excepcionalidade vamos aceitar a censura. São essas as interpretações elásticas da Constituição. E, claro, uma atuação que frequentemente mistura função jurídica com protagonismo político, porque eles assumem, sim, decisões que interferem politicamente, não juridicamente. Então, o resultado é um judiciário que já não inspira previsibilidade nem segurança jurídica, mas receio e desconforto, inclusive entre seus próprios membros. Quando ministros se queixam de não serem ouvidos dentro aí do próprio tribunal, o problema deixa de ser pessoal e passa a ser estrutural. O Supremo Tribunal Federal, que não deveria ser o guardião do equilíbrio institucional, né? Ou seja, porque não faz por merecer, ele continua se colocando como se de fato fosse. Nós somos os guardiões, né? E isso tornou-se, na verdade, um espaço de disputas internas para ver quem tem mais força, quem tem mais poder que o outro. Muito embora o decano, Gilmar Mendes, se apresente como o chefão lá dentro, né? Mas, na verdade, o que existe é uma disputa de vaidades e decisões personalistas. Porque no fundo são todos iguais. Que nem eu citei ontem, né? Que estavam alguns ministros lá no estádio Mané Garrincha no final de semana assistindo o jogo. Eu esqueci de falar que lá também estavam, além do Moraes, né? Além do Dino, estava também o Gilmar Mendes, o Cássio Nunes Marques, também estava lá, né? Hugo Mota, todos ali tirando fotografias, participando da farra. Ou seja, esse pessoal não são inimigos entre eles, muito pelo contrário. Eles querem preservar todas as regalias que eles conseguem, porque na verdade eles decidem o que bem entender. Se quiserem ter aumento o mês que vem, eles vão lá, fazem uma reunião e decidem que vão aumentar o salário. Ou seja, não existe mais a função de poder de Estado. Um poder de Estado que mereça credibilidade não age dessa forma. Porque eles são o quê? Funcionários públicos. E como funcionários públicos, deveriam seguir a regra do funcionalismo público. Porque aí a pergunta é simples. Se um funcionário público de carreira, tá, que trabalha em um órgão público, numa instituição, até mesmo um professor, se esse pessoal segue a regra da lei, que o aumento salarial vai ser de, sei lá, 5%, que é sempre pequeno para essa turma, porque para eles os aumentos são absurdos. Porque não são funcionários públicos, deveria seguir a regra. Mas a nossa república já permitiu que tanto para o legislativo como para o judiciário o aumento é a bel prazer e quando bem entendem. Enquanto a classe pública comum, professores, promotores, oficiais de justiça, a turma do baixo clero, digamos assim, nos serviços públicos, são obrigados a seguir a linha, a determinação do executivo. Olha, o aumento do funcionalismo público vai ser tanto. E pronto.
Fato é que já estão tentando preparar. Aí vão me dizer, mas acontece que quando chegar lá, em outubro, o presidente do TSE não é mais a Carmen Lúcia, é o Cássio Nunes. Eu posso falar com certeza para vocês, e daí? Vai mudar o quê? O jogo é um jogo de cartas marcadas. Vai haver limites. Olha, Cássio Nunes, você vai ser o ministro, mas aqui você não pode mexer. É assim que funciona, infelizmente. Essa é a nossa realidade. Não fosse assim, não tivesse essa autonomia que eles têm, o nosso presidente até hoje seria ainda Jair Messias Bolsonaro. Eu não teria caído. Porque o judiciário, por exemplo, o TSE, não teria tido autonomia para tornar Jair Bolsonaro inelegível, porque ele fez uma reunião com embaixadores. Quem é o TSE para tornar o presidente da República inelegível por conta de uma reunião? Se o próprio ministro Fachin, na época, também se reuniu com os embaixadores. É um poder jurídico se reunindo com embaixadores e um poder executivo se reunindo com embaixadores. E daí? Mas é que o Bolsonaro estava falando mal daquelas máquinas, né, mágicas. E o Fachin? O Fachin estava pedindo para os embaixadores reconhecerem os resultados da urna de imediato, assim que saísse, sem questionarem. Isso também não está errado? Mas é assim que eles agem, porque ganharam essa autonomia e ninguém fez nada, ninguém falou nada. Na época, a imprensa teria a obrigação de dizer, olha, isso está errado, não pode ser assim. Assim como todos nós sabemos que foi 100% errada a forma como construíram uma narrativa de golpe de Estado que nunca aconteceu, criaram uma narrativa de pessoas que estavam praticando um ato contra a democracia brasileira e foram presas, assim como determinaram 14, 15, 17 anos de prisão para pessoas armadas com bíblias, com algodão doce, com batom, sendo que um criminoso, confesso, um assassino, não pega esse tempo de cadeia. Então é claro que está tudo errado, ninguém é cego. E aí nós ficamos naquela, não, alguém vai resolver isso por nós, alguém vai resolver essa situação. E nunca foi resolvido, muito pelo contrário. Então vamos partir para uma anistia ampla, geral e restrita. Não saiu, saiu a da dosimetria que parou também. Agora já estão discutindo que vão apresentar um novo projeto de lei de anistia ampla, geral e restrita. A nossa direita, sinceramente, padece de conhecimento ou padece de estratégia política. Porque como que eles vão entrar nessa novamente se nada vai andar, se Hugo Mota e Davi Alcolumbre resolverem participar? Hoje mesmo o Hugo Mota já anunciou que, como que era? Ele falou que o requerimento para se abrir uma CPI do Banco Master vai entrar na fila, né? Vai entrar na fila de pedidos da Câmara. Quer dizer, é uma situação urgente, para não dizer urgentíssima, determinar quem de fato está envolvido nessa arapuca, né? Muito embora, na minha opinião, CPI, CPMI não dá em nada, nunca deu em nada. Nenhuma CPI ou CPMI que aconteceu até hoje resultou em prisões, em condenações. Nunca. Nunca. Lá no passado tivemos a do BNDES, que ainda era BNDES somente. Não deu em nada. Mas é um caminho político, digamos assim. Mas o Hugo Mota chegou hoje, depois de vir lá do jogo, né? Com a camisa do Flamengo. Nada contra o Flamengo, muito pelo contrário. Mas já falou que uma CPI do Master vai entrar na fila. Sabe-se lá Deus quando. Por quê? Porque é claro, se abrir uma CPI do Banco Master agora, mesmo que não dê em nada, é uma CPI forte o suficiente para detonar, para acabar com a pretensão eleitoral do atual mandatário brasileiro. Uma CPI do Banco Master hoje causa estrago,
causa noticiário, causa fuxicos e fofocas, sem correr o risco de que alguém venha e resolva abrir a boca de vez. Então ele não vai colocar a CPI do Master. E a população fica esperando. Lamentavelmente, é assim que nós temos que encarar a nossa república de bananas. 3 instituições que não trabalham para o povo, muito pelo contrário. Nenhuma delas respeita a vontade popular. Eles só querem é se manter no poder. Só que, lá em outubro, eles vão precisar dos nossos votos. E aí, mais uma vez, é onde cabe a nós decidir se determinada pessoa merece ou não ser reeleito ou eleito. Não podemos ter memória curta. Não podemos ignorar quem está fazendo o que nos dias de hoje. Temos que prestar atenção, porque é o único caminho de tentar salvar a nação brasileira. Não é isso? Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem os likes, se inscrevam no meu canal, ajudem o canal a sair da letargia que se encontra. Não dá para entender o que acontece também, mas enfim, é o que está acontecendo. 195 mil, não sai disso nem com reza brava. Nem com reza brava. Então, deixem os likes, quem sabe com a força dos likes e o caminho, né? E eu espero que vocês tenham aí um excelente final de noite, muito bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.